shibetsu. Classe de palavras. Minasan, konnichiwa. O alvo da aula de hoje é compreender o que é classe de palavra, compreender a estrutura do verbo, entender sobre o grupo dos verbos e suas flexões. E por último, aprender como flexionar os verbos. Estão prontos? Vamos lá então. Como na culinária, antes de começarmos a fazer um bolo, temos que saber a diferença do sal, do óleo, do açúcar, da farinha, do fermento, etc. A partir do momento que sabemos suas devidas funções e propriedades, podemos criar qualquer tipo de bolo depois de misturado, não é mesmo? Para estudar uma língua, ocorrerá o mesmo. Para desenvolvermos expressões, deveremos, antes de mais nada, entender sobre quais elementos deveremos tomar para construirmos nossa fala desejada. De acordo com as colocações das palavras dentro de uma fala, cada qual assume uma determinada função que formam novos sentidos. Cada uma delas porta um nome, creio que já devam ter ouvido. Nesta aula, explanarei sobre os verbos. Observe o diagrama gramatical da língua japonesa. Nesta aula, apresentaremos sobre o grupo dos verbos. Doshi. Verbo. Bem, os verbos tratam-se de palavras que podem expressar variados sentidos, como tempo, negação, afirmação, desejo, intenção, etc. Para expressar cada um deles, o verbo sofre alterações de acordo com as informações adicionadas. Tá aí, por isso são chamados verbos, palavras que se movem ou se transformam. Tá ok, gente? Do, shi, do movimento, tá? Que tem um movimento próprio. Ela se transforma. E shi, todo shi que vocês viram, do, shi, meishi, aqui é do, shi, shi significa classe de palavra. Então, classe de palavras que porta o dom da mutação, vamos dizer, né? Tá ok? Todos os componentes básicos da oração são regidos pelos verbos. São eles: começando dos advérbios de tempo. Depois nós temos os advérbios de local, sujeito, o tema da fala, objeto indireto, objeto direto, advérbio de quantidade e advérbio de qualidade. O fato de reger todo o sentido de uma oração, os verbos são considerados o miolo da oração. O miolo possui 3 funções básicas. Para entender facilmente suas 3 funções, basta perguntar ao verbo. Mas ao verbo dosuru. Dosuru, o que fazer? Dosuru, doshimasu ka? Dosuru, dosuru, o que fazer? Podemos responder com qualquer ação: comer, beber, né? Sentar, etc. Aqui teremos a função do verbo em si, né? Primeira função, dosuru, o que fazer. Então aqui nós temos comer, dosuru, ok? A segunda função é como está, de que estado está tal coisa, né? Doda, a forma curta, né? Doda, do desu ka, a forma curta, doda, como é, como está. Está quente, está frio,
nesse sentido, tá, gente? No caso, está quente, está frio, está difícil, está divertido, etc. Aqui teremos a função de adjetivo, expressando o estado ou qualidade de alguma coisa. Tá ok? Então, o primeiro foi o que fazer. Fazer uma ação, uma determinada ação, tá? O segundo é estado. Expressa qualidade de alguma coisa. Estado de alguma coisa. Tá ok? E por fim, nanda. Nanda. Uma forma de pergunta assim, meia mal educada talvez, né? Na forma curta. Mas aqui só para vocês entenderem o seguinte. Dosuru, doda, nanda. São as 3 perguntas simples que a gente faz para o verbo para entender o que ele precisa de complemento, tá? Aqui então a terceira função diz respeito a nanda. O que é? Se é uma sopa, se é um suco, se é o que é. Tá ok? Podemos responder com qualquer palavra pertencente ao grupo dos substantivos. Né? É uma sopa, é um carro, é um homem. Aqui teremos a função de verbo ser. Tá ok? Então são 3 funções básicas. Vamos iniciar pela primeira função, a função do verbo. O miolo em formato de verbo será apresentado da seguinte forma. Miolo, tá, gente? M. Tá? Esse será o diagrama do nosso verbo. Onde que existirá a raiz. Depois nós teremos uma desinência. O que é desinência? Ou seja, uma unidade de ligação necessária para a conjugação ou flexão dos verbos. Tá? Será utilizada somente para os verbos do grupo 1. Os verbos do grupo 1 têm essa bolinha aqui. Tá ok? Isso a gente vai explicar mais para frente. Depois o mas. Mas é a unidade que expressa afirmação, negação, polidez, etc. dos verbos. E por fim, por último, o tema ou sujeito. Tá? Ele vai aparecer sempre com um sinal de S, que diz respeito ao tema ou sujeito da oração. Tá? Em especial as orações em japonês, ele será descartado. Mesmo assim, a gente vai deixar ele no final aí para vocês terem ciência de que ele existe, ele está aí, e para interpretar o japonês eu uso ele primeiro, tá? Em primeira instância, quem é que faz a ação? Tá aqui. Tá ok? Bem, todos os verbos, em especial do grupo 1 aqui, por causa dessa pequena, desse ki aí, né? Ikimasu significa ir, tá ok, gente? Ikimasu é grupo 1. A gente vai ver mais pra frente isso, mas só pra você ter noção. Ele será apresentado neste diagrama. Então, resumindo, o miolo pode ser configurado por um verbo, como por exemplo, Tokyo e ikimasu. Eu vou para Tóquio. Tá ok, gente? Tokyo e ikimasu. Aqui nós temos um verbo. Como também um outro exemplo, pizza. Pizza o tabemasu. Pizza o tabemasu. Note que aqui o verbo não exige a bolinha aqui no meio, percebe? Entre a raiz e o mas. Por quê? Porque ele é do grupo 2. Do grupo 2 não precisa da bolinha. Explicaremos isso mais adiante. Então, repita comigo. Pizza o tabemasu. Muito bem. Os verbos possuem a forma longa e a forma curta. Tá ok? A forma longa é utilizada para finalizar orações que expressam formalidade do falante com o ouvinte, tanto na escrita quanto na fala. Tudo bem, gente? Já a forma curta pode ser utilizada dentro de uma oração composta por mais de um verbo. Isso aqui é uma simples mecânica gramatical necessária. Ela tem que ser curta, na forma curta. Verbos mais formais também são utilizados na forma curta. Então falar que forma curta não é polido é mentira, tá? Isso é um grande tabu que existe pra gente aí. Então, forma curta é uma mecânica gramatical necessária dentro da oração. Depois,
ela também pode ser utilizada para expressar intimidade do falante com o ouvinte. Tá ok, gente? Então a forma curta tem todo esses apetrechos aí, essas funções. Bem, olhando novamente esse diagrama aqui apresentado, as funções 2 e 3, doda, nanda, elas são chamadas de cópula. Tá? Vamos abordá-las. Cópula, um nome diferente, né? Bonitinho? Cópula trata-se do verbo ser ou estar. Tá ok, gente? Com a função de sufixo verbal que expressa afirmação, negação, tempo, enfim, de várias formas. Em especial para o grupo dos nomes, dos substantivos. Tá? Então nós temos as informações adicionadas a de, que significa ser e estar, e s, que expressa afirmação, negação e tempo. Tá, gente? Então nós temos des. Por fim, o tema novamente aí, ó. Sujeito, né? Ou tema da oração. Então aqui nós temos o miolo em formato de cópula. Cópula, tá? Nesta lição veremos o des na forma longa. Para flexionar um nome, o substantivo, então, utilizamos o miolo, também chamado de cópula, o verbo ser, des. Tá ok? Primeiramente, na forma longa, des é composto por de, né? De gozaimasu. Originalmente de gozaimasu, composta por de, s. S trata-se da abreviação desse gozaimasu, de gozaimasu. No japonês arcaico, ao invés de dizer des, era falado de gozaimasu, que trata ou estar afirmando sobre algo. É tal coisa. De gozaimasu. No entanto, com o tempo, gozaima foi cortado. De gozaimasu, de gozaimasu, de gozaimasu, de gozaimasu, des. Tá? Então é uma abreviação. Então o simples su expressa a afirmação. Tá ok, gente? Por isso, des. Assim, qualquer palavrinha que nós colocarmos dentro desta estrutura, tá? Por exemplo, substantivos, hondes. Repita comigo, hondes. Hondes. Ou se não, amanhã, ashita desu. Ashita desu. Ashita desu. Ou ainda, um surumeshi. Ryoukou desu. Ryoukou desu. Ryoukou desu. É uma viagem. Adjetivos na também. Shizuka desu. Shizuka, silencioso, né? Está silencioso. Shizuka desu. Ou ainda, adjetivos em i. Atsui desu. Atsui desu. Atsui desu. E também os verbos. É uma exceção, mas eu gostaria de mostrar aqui também, tá? Para tsukau, utilizar, usar. No caso de colocar aqui dentro de des, nós teremos que utilizar o no, esse nozinho pequeno aqui. Então, tsukau no desu. Tsukau no desu. É evidente que tsukau no desu ninguém fala só isso, né? Precisa de um complemento antes. Mas só para vocês entenderem que verbo mais o cópula, des, precisa do no. Então essas são as combinações possíveis. Os advérbios também, tá, gente? Então existem, por exemplo, goku goku desu, goku goku desu, goku goku, beber com vontade, goku 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 goku, goku goku desu. Des ou cópula também porta a forma longa e curta, igual os verbos, tá, gente? Porque é um verbo, lembre-se. Então eu digo na forma longa, rea desu, rea desu. E na forma curta eu posso dizer reada, reada, reada. Os detalhes sobre onde que eu uso a forma longa e curta serão vistos nas aulas a seguir. Não se preocupem, tá ok? Vai ser explicado direitinho para vocês entenderem onde posso utilizar ou não. Além disso, a forma curta ela tem duas formas de apresentação. Tem ainda a forma que eu
enxugo e só fica a informação em si. Rea. Então, aqui eu omito, né? Eu simplifico da. Tá ok, gente? Então fica ainda a forma mais... é a curta da curta. Tá ok? Rea. Bem, vamos seguir então. Próximo ponto, nós falaremos sobre Doushi no Katsuyo, flexão dos verbos. Afinal, que se trata de flexionar a palavra? Que diacho isso aí, né? No primeiro momento a gente ouve isso aí e não entende nada, não é mesmo? Bem, vamos recapitular um pouco nossa vida. No primário, você deve se lembrar de sua professora dizendo para conjugar o verbo X, não é mesmo? A flexão é bem semelhante a isso. Flexão trata-se de, no caso, é o processo morfológico que consiste em variar o término das palavras verbais, nominais, etc., adicionando a raiz das mesmas funções de casos, gênero, número, pessoa, tempo. Tá ok, gente? Então, flexão trata-se de processo morfológico, tá? É a transformação das palavrinhas, que consiste em variar o término das palavras. Tá ok? Negando, ora afirmando, etc. Mas tudo isso para quê? Resumindo o assunto, observe a seguinte oração. Eu comi. Eu é o agente. Antes de comi, só quando eu digo comi, o i, tá? Só pode ter sido eu, tá, gente? Porque se é você, você come. Come. Eu comi, não é mesmo? Quando eu adiciono ainda ontem, olha só, comi significa, além de ser eu, foi ontem, é o tempo da oração. Então, come, você come. Agora, come. Agora você come. Percebe? Quanta informação tem o verbo? Comerão, não é eles comerão, ou elas comerão. Tá ok, gente? Também posso dizer que amanhã comerão. Ou seja, o tempo, né? Só pode ser amanhã. Então, esse processo é chamado de flexionar. Em português nós chamamos de conjugar. Tá ok? No entanto, em japonês não precisará fazer o processo de colocar o eu, você, ele. Só vai mudar a palavrinha em si, né? O verbo em si. Então, para isso, é chamado de flexionar. Por exemplo, em japonês existem o mesmo que no português. Pessoa, número, tempo, afirmação, negação, modo, voz, vontade, intenção. São todas as informações que um único verbo possui, gente. Tá? Aqui, nesse quadro, constam as diferenças. O que tem no japonês que não tem no português. É difícil, é mais ao contrário, tá? O que tem no português e não tem no japonês. Então, primeira pessoa, né? Eu, você, ele, nós, tá, gente? Isso que vai mudar na língua japonesa é os níveis de linguagem. Número 1 aqui, ó, pessoa, tá? Depois, número. Vocês, eles, nós, pessoa, número no caso, tá, gente? Em japonês não consta, basicamente o verbo não precisa disso. Se quando é necessário, nós adicionamos informação. Diferente do português, não é mesmo? Eu como, eles comem. Olha, o verbo muda. Como, comem. Em japonês não existe isso. Tá? Com adicionamento com a adição de informações é que eu expresso esse número, esse plural. Tá ok? Dentro do verbo. Aí. Depois, tempo. Tempo, bom.
tempo aqui também tem um ponto que eu vou falar logo, que também é diferente, tá? Presente, passado e futuro não existe em japonês. Não sabia, né? A gente vai falar sobre isso. Aí, afirmação, negação. Adicionamos sim e não, né? E o verbo muda também. Modo também, aí no caso a gente vai usar sufixos. Tá ok, gente? O verbo em português também é quase lá, é próximo. Depois as vozes, vai depender da quantidade de informações para me expressar tal voz. Isso também a gente vai falar tudo lá para frente, não se preocupe. Depois a vontade e intenção terão sufixos que expressam essas qualidades. Bom, os verbos. Pessoa, forma longa e curta. Vamos ver como é que funciona, né? Pessoa, tá, gente? Pessoa. Quem é que faz a ação aqui? Por exemplo, como, come, come. Comemos, comem, come. Em português, né? Eu como, você come, ele, ela come. Nós comemos. Isso tudo em japonês. Tabemasu. Resumindo, tabemasu. Tabemasu. Então, watashi, anata, kare, kanojo, watashi tachi, anata tachi, karera, kanojo tachi toka. Todos esses pronomes não serão utilizados regularmente na língua japonesa, tá, gente? Então, notem que o verbo da língua japonesa não sofre nenhuma alteração. Watashi, tabemasu. Anata, tabemasu. Kare, tabemasu. Watashi tachi, tabemasu. Né? Anata tachi, tabemasu. Karera, tabemasu. Kanojora, tabemasu. O verbo é tabemasu, tabemasu, tabemasu. Tá ok? Então, pessoa vai ser apresentada dessa forma. Bem, depois número. Número em português, né? Eu como, você come, nós comemos, né? Quanto a isso, dentro da língua japonesa também, watashi, anata, kare, kanojo, o plural seria watashi tachi, anata tachi, karera, kanojora. É o plural do japonês. Sabe que tá um rosinha aí, gente? É o plural. Note que o verbo também não muda. Watashi tabemasu. Watashi tachi tabemasu. É a mesma coisa. Eu como, nós comemos. Tá ok? O verbo não muda. Depois o tempo. O tempo aqui eu quero que você dobre a atenção, tá? É muito importante. O tempo na língua japonesa, o raciocínio ocidental, é um pouco diferente da língua japonesa. No raciocínio ocidental, a flexão do miolo, do núcleo da fala é baseado pelo tempo. E é dividido basicamente em presente, passado e futuro, não é mesmo? Presente, passado e futuro. É o básico, né? Tá ok, gente? Em Nihongo, o raciocínio ocidental é diferente, bem diferente. Tá? No japonês, comparado ao raciocínio ocidental, é totalmente diferente. Por quê? Ele não se baseia em tempo. Ele não se baseia em tempo. Ele se baseia em ação, em uma ação inconclusa, uma ação incompleta e uma ação completa. Eu completo essa ação, então eu concluo ela. Só isso. Então, basicamente, em língua japonesa, não existe presente, passado, futuro. Na verdade, em Nihongo só existe o presente, tá, gente? Eu não sei se é segundo muitos mestres da língua japonesa falam que o Nihonjin sempre pensou no presente devido às catástrofes naturais, né? Ele pensa no presente, no passado ele deixa guardado no coração. No futuro ele não sabe, é do amanhã. Então ele pensa no presente, tá? Os antigos tinham muito isso, né? Os romanos também acreditavam muito do carpe diem. Viva o momento, não é isso? Os japoneses têm isso muito ainda, né? Então, o verbo, tem muita gente que se confunde aí, né? Por que tal forma, né? Não combina muito com uma tradução às vezes. Por quê? Porque é exatamente esse ponto que eu estou passando para vocês. Tá? Em japonês, resumindo, existe a ação inconclusa de uma ação que eu ainda não realizei, depois concluída. Uma ação conclusa. Tá ok, gente?
Bem, depois isso nós vamos trabalhar com mais detalhes mais adiante, não se preocupe. Depois afirmação negação é simples, né? Em português eu como, eu não como. Tá? Eu só coloco o não aí resolve o problema, não é? Já em japonês o sufixo vai mudar, tá, gente? Tabemasu, por exemplo, eu como. Para dizer eu não como, tabemasen. Tudo bem? Então, um simples sufixo vai fazer a diferença. A negação em especial na forma curta, ela vai aparecer de outra forma. Por exemplo, eu como, eu não como. O mesmo exemplo, tá? Ao invés de usar a forma mas, na forma curta nós teremos taberu, taberu, taberu. De a forma curta, tabenai, tabenai. Então eu tiro o ru e coloco nai, que significa não. Então aí, não como, tabenai. Tá? Então esta aí é a apresentação de como os japoneses utilizam a negação na forma curta. O aspecto trata-se das características em relação à duração do processo verbal, tá, gente? São divididos em dois aspectos. É o perfectivo, tá? Que expressa um processo ou uma ação concluída ou acabada. Por exemplo, eu comprei, eu comprava. Eu comprei é o perfectivo, tá? Imperfectivo, eu comprava. Em Nihongo, isso aí não existe. Kata, kata. Eu, como eu acabei de dizer, é uma ação concluída, então, concluído. Não existe passado. Tá ok, gente? Aí. Depois o modo, né? O modo, bem, o modo nós vemos ele muito expresso, por exemplo, falo, se falar, fale, né? Lembra, indicativo, subjuntivo, imperativo, essas coisas tudo, tá? Só para vocês terem uma noção. Em Nihongo, isso aí também existe, tá ok? E será trabalhado tudo com sufixos. Iimasu, ieba, itara, ie. Tá? São sufixos, são palavrinhas, pequenas palavrinhas que adicionadas ao verbo vai fazer diferença. É isso que eu quero dizer. Depois nós temos as vozes do verbo. Por exemplo, penteio, ativa. Ser penteado, quer dizer, passiva, alguém faz ação. Eu tomo ação, né? Eu sou passivo. Ser penteado. Depois a causativa, eu faço alguém pentear, fazer pentear. E reflexiva, eu digo que pentear-se. Ela fez por conta, ela mesma, né? Pentear-se. Tá? Isso em Nihongo também será expresso por sufixos. Penteio, tokashimasu, né? Passiva, tokasaremasu. Olha só o som diferente, percebe? A raiz não muda. O início do verbo, notem que não muda nada. Tokashimasu, tokasaremasu, tokasasemasu. Eu vou fazer alguém pentear. E jibun de tokashimasu, que é o reflexivo, mais forte reflexivo em português, tá? Depois a vontade da língua japonesa. Por exemplo, em português eu digo eu quero comer. Querer comer. Tá? No caso aqui, em japonês, nós temos só um tai, um sufixozinho que vai indicar o desejo. Tá ok? Aqui é a vontade. Em seguida nós temos a intenção, né? Intenção. Eu pretendo ir, né? O famoso pretendo ir. Tá? Em japonês, no caso, também adição de sufixo. Notem que em japonês é tudo sufixo. Acabou. Bota um sufixo lá, resolve o problema, tá, gente? Tá ok? Sufixo. Doshi no grupo. O grupo dos verbos. Vamos lá, do português, os verbos são divididos em 3 grupos. Lembra-se? Grupo 1, falar, ar. Grupo 2, escrever, er. E grupo 3, sentir, ir. Lembrou? Haha. Para que existe isso aí? Bom, na hora de conjugar, nós respeitamos o grupo
né? E utilizamos uma regra genérica para todos os grupos, todos os verbos pertencentes a determinado grupo. Por exemplo, falar eu respeito ao grupo ar, né? Então eu falo, tu falas, ele ou ela fala, nós falamos. Enquanto o grupo 2, eu escrevo, tu escreves, ele escreve, nós escrevemos e assim por diante. Depois o grupo 3, sinto, eu sinto, tu sentes, ele sente ou ela sente, nós sentimos. Lembrar? Em japonês também é o mesmo processo, tá, gente? No entanto, uma peculiaridade: todos os verbos da língua japonesa têm um ponto em comum. Todos eles terminam com o som de U. Como é que eu diferencio então o verbo em japonês? Ele tem o som de U no final. Tá ok? U. Também são divididos em 3 grupos, tá? O grupo 1 terminados em U, Ku, Gu, Su, Tsu, Nu, Mu e Ru. Tá ok? Como em kaimasu, kaimashita, kawanai, né? O verbo kau, por exemplo. Na hora de flexionar, então eu tenho kau, kaimasu, kaimashita, kawanai. Grupo 2 são todos os verbos terminados em ru, sem exceção nenhuma, tá, gente? Então, por exemplo, taberu, okiru, neru, miru, akeru. Tá? Quando eu passo para a forma mas, eu só tiro o ru e acrescento, né? Tá? A flexão mas, por exemplo, tabemasu, tabemashita. Ou na forma curta negativa, tabenai. E por último, o grupo 3, os verbos irregulares, são aqueles que sofrem mudanças na raiz também, né? Então eles são regulares, são irregulares, tá ok? Fora do padrão, que são eles: kuru, suru, aru, tá ok? Arimasu, arimasen ou nai, tá ok, gente? Bem, mais fácil do que o português. Não será preciso, por exemplo, conjugar em pessoa, em número, etc. No lugar de conjugar, iremos chamar de flexionar em tempo, em modo afirmativo, negativo, etc. Ok? Para facilitar a distinção entre os grupos, chamaremos da seguinte forma: o grupo 1 chamaremos de iu, iu grupo. Tá ok, gente? O grupo 2 chamaremos de ru, grupo ru. E por fim, o grupo 3 são os verbos kuru, suru e aru. Kuru vir, suru fazer e kuru haver, existir. É o grupo 3 dos irregulares. Tá ok? Então grupo 1, iu. Grupo 2, ru. E grupo 3, kuru, suru, aru. Tá ok? Vamos começar pelo grupo IU, grupo 1. O alfabeto japonês inicia a partir das vogais, não é mesmo? A, I, U, E, O. E aí nós temos depois Ka, Ki, Ku, Ke, Ko em seguida, não é mesmo? A flexão do grupo IU é realizada com a ajuda do alfabeto japonês. Lembre-se, o grupo 1 utilizará o alfabeto para flexionar os verbos. Cada linha do alfabeto japonês define a forma de flexão. Partimos sempre do U, pois trata-se da forma curta dos verbos. Tá ok, gente? É a partir da forma curta que transformamos na forma longa, adicionando mas. Então saímos da linha do U e vamos para a linha do mas, ou I no caso, né? E adicionamos mas. Além disso, outras formas verbais também são constituídas utilizando o alfabeto, tá ok? Como por exemplo a forma negativa curta. Gente, olha só, eu saio da linha do U e vou para a linha do A. Então aqui eu tenho então a transformação da forma curta negativa. Em seguida nós temos também a forma T,
Depois temos a forma potencial do verbo, poder fazer tal coisa, né? Potencial. Depois nós temos a condicional, tá? Depois nós temos a forma imperativa e por fim o volitivo. Volitiva, esta forma expressa a vontade ou intenção do sujeito, tá, gente? Em português não se utiliza muito a forma volitiva, no espanhol tem, né? No entanto, o português nós não temos. E notem que eu saio então da linha do U e vou para qualquer linha que seja necessário. Basta eu sair, por exemplo, da linha do U, eu quero passar para a forma mas, então eu vou para a linha do I, né? Acho a sílaba correspondente e adiciono cada terminação. Se é mas, se é a forma potencial, né? Por exemplo, eu tenho kaku, né? Eu tenho kaku, para a forma potencial fica kaku, kakiku, ke, kakeru, kake mais uru. Ou ainda kaku, escrever, né, gente? Escrever. Kaku, para a forma mas, então kaku, kaki, kakimasu, e assim por diante. Observe agora como transformamos os verbos da forma curta para a forma longa no grupo 1. Então eu tenho a linha do U e vou para a linha do I. Por isso que é chamado de IU. Tá bem, gente? Então esse é o grupo 1. Kaku, escrever. Então, kaku para a forma mas, eu saio do U e vou para o I. Então, kaku, kaki, kaku, kaki, tsukuru, fazer manualmente alguma coisa, tsukuru, tsukuri, tsukurimasu. Tudo bem? Esse é o grupo 1. Grupo 2. Grupo uru. Grupo uru, eu geralmente flexionado sem o uso do uru. Eu vou tirar esse uru e adicionar a terminação necessária, né? Então eu não faço uso do alfabeto, tá, gente? Tá aqui um grande detalhe do grupo 1 e do grupo 2. No grupo 2 eu não utilizo o alfabeto. Então eu tenho, por exemplo, estou na linha do U e vou para a linha do I, né? Teoricamente no grupo 1. Grupo 2 não segue o raciocínio assim. Existem as terminações e a partir das terminações eu só apenas vou tirar o uru final e adicionar a terminação correspondente. Então, por exemplo, no infinitivo é ru, para a forma mas é mas. Negativo, nai. Depois nós temos a forma te. Depois a forma potencial, rareru. Depois a condicional, reba, eba, reba. Depois a forma imperativa, ro. E por último, o volitivo yo, né? Então, não existe o alfabeto nesse lance. Lembre-se, no grupo 2 não tem alfabeto. Tem as terminações, eu tiro o uru e adiciono apenas a terminação. Por exemplo, vamos aos exemplos mais fácil, né? Okiru, acordar. Okiru para a forma mas, então eu tiro o uru e adiciono apenas o mas. Que aí eu tenho a forma mas. Okiru, okimasu. Por exemplo, outro verbo, taberu, comer, né? Para a forma mas, então eu apenas tiro o uru e adiciono mas. Tabemasu. Dentro do grupo 1 também existem verbos terminados em ru. Assim, você pode estar perguntando como eu diferencio o grupo 1 e o grupo 2, né? Pois é. Apesar de existirem algumas regras desenvolvidas por estrangeiros, por ser muito complicado e não ter eficácia nenhuma, eu não sugiro nenhuma delas. Pois é. A resposta, na verdade, é muito simples.
temos que saber a forma longa e a forma curta de todos os verbos. Então, antes de mais nada, quando eu tiver um verbo na minha frente, eu tenho que ter ele configurado em forma longa e forma curta. Ou vice-versa. Forma curta, forma longa. Se eu não tiver essas duas configurações, eu não posso diferenciá-los. Tá? A princípio, nem os próprios nativos sabem diferenciar os verbos. Não se preocupem. Tá ok? É de tanto ouvir é que eles acabam analisando qual é a estrutura. Por exemplo, né? Eu digo para vocês assim um verbo tsukuru, fazer manualmente algo, para a forma mas. Tsukuru, tsukurimasu. Qual grupo seria? Tsukuru, tsukuri, tsukuru, ri, ru, ri. Ah, eu uso o alfabeto, lembram-se? Eu saí do som do U e vou pro I. Tsukuru, tsukuri. Tá ok? Já, por exemplo, tabemasu, taberu. Taberu, tabemasu. Taberu, taberimasu. Eu digo taberu, tabemasu. Assim, eu não sigo a regra do ruri. Percebe? Tsukuru, tsukuri. Quando for assim, então, é grupo 2. Entendeu? Basta apenas tirar o ru e acrescentar mas. Todavia que acontecer isso aí, ele pertence ao grupo uru, ao grupo 2. Pensando nisso, em nosso material didático, todo o módulo 1 será apresentado a forma longa e a forma curta. Não se preocupem, tá ok? Essa aula vai ter ainda, tá, gente? Não se preocupem. E agora? Eu não entendi nada com essa aula aqui. Não se preocupe, isso aqui na verdade é uma introdução. Tem muita gente que já sabe língua japonesa e tá fazendo o curso com a gente, né? Então eu fiz essa introdução para eles entenderem como funciona nosso método, só isso. Não se preocupem, isso aqui é apenas uma introdução. Bem, aí depois os verbos irregulares. Tratam-se dos verbos que, quando flexionados, também sofrem mudanças na raiz, gente, tá? Raiz, lá, aqui, ó, aqui no meio. Por exemplo, kuru, ku é a raiz do verbo, vir. Kuru, ru é a terminação, tá? Kuru, kuru. Quando eu flexiono para a forma mas, eu saio, né, do u e vou pro i, não é assim? Haha, teoricamente, né? Pois é, aqui, coincidentemente dá certo, né? Kuki, kuru, kimasu, kuki, né? Depois na forma negativa, kuru, konai. Percebe? A raiz muda completamente. Kuki, ko. Por esse motivo, então, é chamado de verbos irregulares, fora do padrão. Percebe? O mesmo vai acontecer com suru, verbo fazer. Quando eu passo para a forma mas, suru, shimasu. Suru, forma curta negativa, shinai. Tudo bem, gente? Depois, por último, nós temos o verbo aru. Aru também é irregular. Por quê? Aru, arimasu. A primeira instância, você bate o olho. Aru, ari. Ele podia ser grupo 1, não é mesmo? A maioria dos livros didáticos, ele fala que o verbo aru pertence ao grupo 1. Só que nosso método é irregular. Por quê? A forma nai também sofre alterações. Aru, na forma negativa curta, nai. Assim sendo, ele é irregular. Doshi no kumiawase. Compondo orações com os verbos. Bem, os verbos podem assumir a função tanto de miolo, como em keiki o tabemasu, keiki o tabemasu, keiki o tabemashita, keiki o tabemashita. Comi o bolo. Percebe? Aqui então eu tenho o miolo da minha fala. Tabemashita. Keiki o tabemashita. Então, tabemashita tá como miolo para vocês. Depois, nós poderemos também
mostrar para vocês que os verbos também podem assumir a função de casca. Lembra da nossa cebolinha? Casca. Nós vamos utilizar o verbo, por exemplo, taberu, na forma do passado, tabeta. Tabemashita, na forma curta, tabeta. Tabeta keiki desu. Tabeta keiki desu. Então aqui eu tenho o verbo taberu na forma curta, utilizado então como casca e não como miolo, né, gente? Tudo bem? A cópula também pode ser representada por um miolo, como em, por exemplo, benkyou no hon desu. Benkyou no hon desu. Aqui nós temos miolo, né? Como também pode ser uma casca. Isha de aru musuko desu. Isha de aru musuko desu. O que significa? É o filho que é médico. O filho que é médico. Tá ok, gente? Isha de aru musuko desu. Aqui nós temos então des utilizado como casca. Isha de aru musuko desu. どうしようの勉強方法. Como estudar com a tabela dos verbos? A partir de agora utilizaremos as tabelas genéricas para treinar a flexão dos verbos, tá? Lembre-se que esta aula exigirá tempo e frequência até acostumar-se com o sistema da flexão dos verbos, tá, gente? Então tenham paciência, utilize as tabelas genéricas, tá? E persistentemente repitam, sempre repitam, que vocês vão ficar mestres ainda em flexão de verbos. Sugerimos que assista às aulas sobre verbos repetidamente até que se acostumem, tá, gente? Então essa aqui, lembre-se que é apenas uma introdução. As aulas posteriores tendem a apresentar os verbos e a flexão dos verbos. Não se preocupe. Então essas aulas eu peço para vocês repetirem sempre até se acostumar. Bem, antes de mais nada, nosso sistema de ensino, nós temos as tabelas do grupo 1, grupo 2 e grupo 3. São tabelas genéricas, ou seja, são tabelas prontas. É forminha de bolo. É só botar o verbo aí e nós conseguimos flexionar qualquer verbo. Tá ok, gente? Como é que eu vou estudar isso aqui? As tabelas são genéricas. O que é genérico? Tá? Repetindo. Não estão completas, não estão completadas. Eu preciso completar. Tá? Então vai ter, por exemplo, um exemplo como esse, na voz ativa do verbo. Tá? Então eu tenho um verbo do grupo 1, em especial, aqui nós estamos falando do grupo 1. Por exemplo, ikimasu, ir, né? Iku, iki, iku, lembra-se? Iku, iki, iku, iki. Então eu tenho o grupo 1, tá? Então, olha só, o R significa raiz do verbo. Então é só você substituir a raiz pelo verbo que você selecionou. Então, iku, iki, i. Por quê? Porque eu tenho que sair do U e pro I, não é? Então é ku, vai para ki. Iku, ikimasu, ikimasen, ikimashita, ikimasen deshita. Se eu tivesse kaku, escrever, kaku, kaki. Então você vai substituir ku por ki. Kaku, kakimasu, kakimasen, kakimashita, kakimasen deshita, e assim por diante. Tá ok? Então, estas fórmulas serão apresentadas como tabelas para vocês. Tá ok, gente? Então, grupo 1, vocês vão, por exemplo, caso tenham já a tabela em mãos, acompanhem o vídeo seguindo de cima para baixo. Tá ok, gente? Sempre de cima para baixo, acompanhando essa sequência. Confira a seguir como deverá estudar. No grupo I, vamos selecionar um verbo do grupo 1. Iku, iku. Repita comigo. Iku,
行く行く行く eu saio do U e vou para I, então eu tenho 行く行きます行く行きます repita comigo 行きます行きません行きました行きませんでした na forma potencial 行けます行けません行けました行けませんでした na voz volitiva 行きましょう行きましょう行きましょう a voz volitiva existem 3 formas do machô, tá, gente? A primeira, olha só a tradução, tá? Ikimashou, deseja que eu vá? Ikimashou, você poderia ir, é um imperativo leve, né? E por último, let's, do inglês, né, gente? Vamos juntos, né? Ikimashou! Tá, ok? Então existem 3 expressões utilizando o machô. Depois de indefinição, tá, gente? A forma de indefinição, tateba, iku deshou, ikanai deshou, itta deshou, ikanakatta deshou. Depois a forma curta, voz ativa. Repitam comigo. Iku, ikanai, itta, ikanakatta. Voz potencial, forma curta. Ikeru, ikenai, iketa, ikenakatta. A forma de indefinição, na forma curta também. Iku darou, ikanai darou, itta darou, ikanakatta darou. Depois a forma volitiva na curta. Ikou, ikou, ikou. E a imperativa na forma curta. Ike, afirmativa ou negativa. Ikuna. A voz condicional também é muito importante. Então, na tabela também há a voz condicional. Repitam comigo. Ikeba, ikunaraba, ikanakereba, ittara, ikanakattara. Esta então foi a tabela de flexão dos verbos e o verbo do grupo 1, os verbos do grupo 1. Tá ok, gente? Então isso aí. Agora em diante nós vamos ver então o grupo 2, tá? O grupo 2, todos os verbos são terminados em muito bem, du. Vamos lá. Repita comigo. Taberu, 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 tabemasu. Eu perdi o uru, então eu tenho um verbo do grupo 2. Repita comigo. Tabemasu, tabemasen, tabemashita, tabemasen deshita. Taberaremasu, taberaremasen, taberaremashita, taberaremasen deshita.
食べましょう。食べましょう。食べましょう。食べるでしょう。食べないでしょう。食べたでしょう。食べなかったでしょう。食べる。食べない。食べた。食べなかった。食べられる。食べられない。食べられた。食べられなかった。食べるだろう。食べないだろう。食べただろう。食べなかっただろう。食べよう。食べよう。食べよう。食べろ。食べるな。食べれば。食べるならば。食べなければ。食べたら。食べなかったら. Vale salientar que existem duas formas do ba em japonês, tá, gente? Então aqui, tabereba, taberu naraba, é a mesma coisa, mesmo sentido, tá ok? Isso a gente vai falar também mais pra frente. Bem, e por último, o grupo 3, tá, gente? Aqui eu não vou apresentar o grupo 3, porque tem uma aula especial só do grupo 3, tá ok? Então, esta aula foi a introdução sobre os verbos da língua japonesa. Eu sei que foi longa a aula, mas acreditem, todo esse conteúdo é extremamente importante. É todo o conhecimento que você precisa saber para interpretar e colocar em prática os verbos. Tá? Então, qualquer dúvida que você tenha, não se preocupe. Nós teremos ainda as aulas separadinhas de acordo com cada tema para auxiliar você não só na teoria como também na prática. Hai, これではそれではもう終わらせていただきます。じゃあ皆さんどうもお疲れ様でした。Na próxima aula, veremos sobre os adjetivos e